Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente dá início a mais uma aula de geografia. Hoje eu vou pegar um pouquinho mais firme com vocês para a gente dar conta dessa apostila aí. Semana que vem a gente vai ter um recesso aí para a gente poder descansar um pouco. Então, vamos utilizar essa semana para a gente estudar um pouquinho mais, para a gente poder descansar mais semana que vem, tá? Daqui para frente eu vou começar a pegar um pouquinho mais, mais firme aqui nos assuntos, porque a gente está atrasada com a apostila, tá? Só que eu sempre vou de acordo com a devolutiva de vocês, né? Se tá muito rápido, se não tá dando para entender, eu espero que vocês entrem em contato aí comigo, pelo WhatsApp, pelo plural, mas não estão me dando devolutiva, não, e ninguém manda pergunta. Eu acho que muitas vezes vocês não estão nem assistindo às aulas, né? Não vai entrar nessa discussão, tudo bem? E eu só queria agradecer mais uma vez quem está entregando os trabalhos, quem está assistindo às aulas, porque eu, como já comentei com vocês, é algo que dá bastante trabalho, essas aulas que a gente manda para vocês. Então eu fico eternamente grata pelas pessoas que estão valorizando isso e que estão assistindo e que não estão só preocupados com nota, tá bom? Então, a aula de hoje, pessoal, é a aula 32 e a gente vai falar um pouquinho de desigualdades globais, né? Então, terminamos os blocos econômicos e a gente começa a discutir agora a questão, né, de países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países emergentes, né? Perceba que muitas vezes a gente utiliza desses conceitos sem a gente realmente saber, né? Vai muito da regionalização que a gente está utilizando ali, né, no nosso dia a dia. A gente percebe que muitas vezes nossos pais, por exemplo, né, no caso os meus, né, que são mais velhos que os seus, a gente tem ainda muito o costume de falar, os países de terceiro mundo, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido isso num contexto fora de escola, né? Então, o que quer dizer países de terceiro mundo, né? Então, já houve classificações diferentes. O país hoje, nosso Brasil, ele é desenvolvido? Ele é subdesenvolvido? Ele é emergente? Né? Então, a gente vai discutir todas essas questões, né? O que são, né, esses conceitos, quais são as características, tá certo? E a gente finaliza a nossa aula falando um pouquinho sobre, por conta dessas desigualdades, né, globais que existem, a gente tem visto nos últimos anos a questão da migração muito forte, tá? Mas aí vocês vão entendendo conforme a gente vai tendo aí o desenvolvimento da aula, tá? Então, até então, gente, ali, Primeira Guerra Mundial, o que a gente tinha? A gente tinha divisão do mundo em colônias e metrópoles, né? A Europa, ela era, na sua grande maioria, ali, metrópole de diversas colônias, principalmente aqui na América, tá? Então, essa era a que a gente dizia que é a primeira divisão internacional do trabalho, certo? As colônias eram lá, né, exportadoras de commodities, exportadora de produtos primários, tá certo? E a metrópole mandava de volta, né, para a colônia produtos semi-industrializados, produtos industrializados, tá? Até a Primeira Guerra Mundial isso era possível, tá? Mas a partir da Segunda Guerra Mundial, muitas dessas colônias começaram a ter suas independências. Então, o termo mais colônia, metrópole não cabia mais, tá? E daí que começou a surgir novas terminologias, novos conceitos. Tá? Então, o termo subdesenvolvimento vem pós Segunda Guerra Mundial e eram aqueles países que apresentavam condições socioeconômicas abaixo do nível aceitável, né? Então, o que acontece? Grande parte desses países, né, que tiveram como conceito aí o subdesenvolvimento eram as colônias, né? Será que será que era uma coincidência ou não, né? A exploração, né? Exploração de mão de obra, exploração dos nossos recursos naturais, e daí a gente acabou não sendo um país aí de subdesenvolvimento, tá? Então, quem geralmente eram esses países de fraco desenvolvimento econômico e social? Exportadores de valores de produtos de baixo valor agregado, industrialização restrita e elevado nível de dependência tecnológica, ou seja, as colônias. Tá? Só que o que acontece, gente? É muito complicado a gente colocar no mesmo pacotinho países subdesenvolvidos, né? Aqui é desenvolvido, aqui é subdesenvolvido, né? Quando a gente sabe o que é um país desenvolvido, que é um país que tem crescimento econômico, existe uma qualidade de vida da população boa, certo? Aí é mais fácil. Agora, países subdesenvolvidos, existe uma classe
imensa de países dentro desse mesmo pacote que a gente fala, né? E é complicado a gente colocar todo mundo no mesmo pacote. Por exemplo, o Brasil, né, por muito tempo ele foi considerado um país subdesenvolvido, né? A gente tem um crescimento econômico que ele é mais lento comparado a outros países, principalmente os mais ricos, certo? A qualidade de vida do Brasil precisa melhorar muito, né, no que se refere à educação, no que se refere à saúde, só que não dá para comparar o nosso estilo de vida, por exemplo, aos países da África subsaariana, como vocês estão vendo aí, né? Uma coisa é você ter uma qualidade de vida que precisa ser melhorada. Outra coisa é você não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter o mínimo ali de desenvolvimento, tá? Então, por isso que a gente comenta, né, que é complicada essa terminologia subdesenvolvimento, né? Porque Brasil e, por exemplo, países da África subsaariana, há uma desigualdade muito grande aí, né? Não dá para colocar todos eles no mesmo pacote, tá? Então não é um grupo homogêneo. Então a gente diz que existem os países periféricos e os países semiperiféricos, tá? Tem que tomar cuidado, gente, porque quando a gente começa a fazer essas análises do que é um país rico, o que é um país pobre, a gente acaba pegando indicadores socioeconômicos. E não necessariamente esses indicadores, eles transmitem a realidade para a gente, tá? Por exemplo, o PIB. Quando sempre a gente vai falar da economia de um país, a gente fala em sala de aula, a gente fala... a gente conversa quando a gente assiste o jornal, fala muito do PIB. A gente tem falado muito do PIB atualmente por conta que o Brasil está crescendo muito pouco, né? De acordo com os dados aí que a gente viu, o ano passado, né, de 2019 para 2020, o dado saiu que o Brasil cresceu 1,1% ao ano, né? O nosso PIB foi muito baixo. E recentemente, de novo, saiu uma notícia que a gente cresceu menos 10% em relação ao início do ano. Então, nosso PIB está caindo, tá? Então, voltando, né? Muitas vezes, quando a gente fala do PIB, a gente está falando da economia de um país. O PIB daquele país é alto. Então, a gente automaticamente pensa que aquele país é muito rico. O PIB daquele país é baixo, tá? Sim, produto interno bruto, igual a gente vai ver, a gente fala que é toda a riqueza que um país gera ao longo do ano, tá? Só que não necessariamente, pessoal, um país que tem um PIB elevado quer dizer que a qualidade de vida da população ali é boa, né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Os países do Oriente Médio, eles têm PIBs elevados, né? Por conta do petróleo, exportação de petróleo, que é uma matéria-prima que é muito, né, necessária aí para as relações, para as atividades econômicas do mundo, tá? Só que quando a gente olha, por exemplo, os dados sociais, a gente vê que a população não vive tão bem. Então, por isso que eu coloquei um cuidado aqui, porque a gente às vezes tem essa mania, PIB alto, então o país ganha muito dinheiro, então a população vive bem. Não necessariamente, tá? Vamos entender alguns indicadores sociais. Então, o PIB, Produto Interno Bruto, isso são dados, a gente percebe que a gente já discute o PIB na aula naturalmente, então eu vou falar rapidinho, porque eu preciso explicar para vocês, tá? E às vezes tem gente que ainda, a gente fala na sala de aula e às vezes a pessoa nem sabe o que eu tô falando, tá? Então, é a soma de toda a riqueza gerada no país dentro de um ano, tá certo? Então, o P aqui de produto é os bens e serviços, né, produzidos ao longo de um ano. Interno, porque é aquilo que é produzido dentro do país. E é o bruto, porque é o valor agregado, tá? O preço que foi pago ali pelos bens e serviços. Como que a gente faz o cálculo de um PIB de um país, né? A gente pega o consumo da população, mas os investimentos que são realizados naquele país, tanto investimento público quanto investimento privado, os gastos públicos, tá certo? Mais a exportação menos a importação, tá? A partir desses dados aqui, a gente consegue chegar com aqueles dados de PIB de 2 trilhões, 3 trilhões, né? Esse X menos M aqui, gente, é a exportação e a importação. Por que isso é importante, né, dentro da economia? Porque está em relação à balança comercial. A gente fala muito isso, né? Quando a gente está discutindo colônia e metrópole, que a gente falava que nós, como colônia, sempre tivemos a balança comercial desfavorável, né? Ou melhor, a gente sempre teve um déficit aqui na balança comercial. Por quê? O que tem a ver isso, né? Quando você exporta mais do que você importa, você tem um superávit, certo? Ou seja, você está vendendo mais do que comprando. Ou seja, tem mais dinheiro entrando dentro do seu país. Então, por isso que a gente fala que é um superávit,
tá? Agora, quando a gente fala que tem um déficit aqui da balança comercial, quer dizer que a gente está importando mais do que exportando. Quando a gente importa mais, é mais dinheiro nosso que está saindo do país, tá certo? Então, por isso que a gente fala que é um déficit comercial, tá certo? No caso do Brasil, aí, no nosso último PIB, a gente está aí, ó, 7,3 trilhões de reais, tá? O Brasil tá entre as 10 economias do mundo, né? Se não me engano, a gente é a 8ª economia do mundo, mas a gente já esteve melhor, né? Ali entre 2012 e 2013, a gente conseguiu ser a 6ª economia do mundo, né? A gente passou o Reino Unido. Então, houve uma época que a gente já esteve melhor, mas na atual conjuntura, a gente está vivendo uma série de problemas, né? Eu sempre comento com os meus alunos que agora com o Covid, né, a gente vai ter que fazer uma nova geografia, se a gente for pensar, né, um novo estudo de população, um novo estudo aí de economia, né, como que vai ficar a economia pós-pandemia, né. No momento a gente se preocupa com vacina, e tem que se preocupar mesmo, a gente tem que querer mesmo essa vacina, mas a gente tem que pensar o pós-pandemia, como que vai ficar a economia dos países mais pobres, principalmente, né, que são sempre aqueles que acabam mais sofrendo, tá? Então, no caso do Brasil, né, a gente está sofrendo uma recessão econômica, a gente tem muitos problemas políticos dentro do nosso país, né, falta de investimento. Então, isso tem feito que o nosso PIB esteja mais baixo aí ao longo dos anos, tá? Renda per capita. Então, é a riqueza produzida proporcionalmente à população. Então, isso é outra coisa, né? A gente pega ali o PIB e divide de forma igualitária entre todas as pessoas da população, tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque ele mascara, né? Porque quando você divide de forma igualitária, não quer dizer necessariamente que a população recebe aquela quantidade, tá? É uma estimativa, certo? Bom, um exemplo, um PIB de 100 bilhões de dólares é elevado? Depende de qual país que você está falando. Se for China, que é uma população de 1,4 bilhão de habitantes, é um PIB baixo, né? Tanto que a China tem um dos maiores PIBs do mundo, né? Se não me engano, eles estão aí na faixa de 17, 18 trilhões de dólares, né? Então, 100 bilhões aí é baixo. Agora, se a gente falar de uma população do Uruguai, que é de 3 milhões de pessoas, é um PIB considerável, tá? Bom, como que eu falei aqui para vocês, né? O PIB per capita. Então, aí você pega o valor ali do PIB gerado num ano e divide de forma igual para fazer uma média ali, né? Por habitante daquele país. Então, percebam, né? O caso do Brasil aqui, a gente está numa faixa de 10 mil a 20 mil dólares por ano por habitante, tá? Onde a gente concentra os maiores PIBs? A gente vê os Estados Unidos aqui, a gente vê, né, a Europa com os PIBs um pouco maiores, mais elevados aqui também. Olha que o Oriente Médio, igual eu comentei com vocês, né? Por que ele mascara? Por que é complicado, né? Aqui tá falando que o PIB, né, mais de 50 mil dólares por habitante, por conta do que? A Arábia Saudita, o Catar, eles são exportadores de petróleo. Então, a ideia é de que, como se exporta demais, né, o PIB, a riqueza gerada é muito elevada, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque isso não é igual para toda a população, tá? Tudo bem? Então, por isso que tem que tomar cuidado, tá? Agora, um índice que ele traz, né, mais próximo para a realidade, da qualidade de vida da população mesmo, é o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice, ele vai variar de 0 a 1, tá certo? Então, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida da população. Quanto mais próximo a 0, pior a qualidade de vida da população. Tá? O que ele leva em consideração para falar que é um bom IDH ou que é um ruim IDH? Renda per capita, então quanto que a população recebe ali ao longo do ano, certo? A educação, ou seja, acesso à educação, o quanto, né, o nível de escolaridade da população, tá? E a saúde também, quantos que têm acesso, a expectativa de vida da população, tá? E é onde a gente percebe, né, que tem os maiores IDHs, os países de estados de bem-estar social, tá? Então, a Europa, por exemplo, a gente comentou isso na aula passada, né, do welfare state, eles são acostumados, né, com políticas públicas que dê acesso a eles, principalmente a educação e a saúde, né? Então, eles vão ser aonde estão no top 10 aí dos melhores IDHs. Eu coloquei os 4 primeiros aí. Noruega,
os países escandinavos, eles sempre estão aí como os melhores IDHs do mundo. Então, Noruega, Suíça, Irlanda e Alemanha são os que têm os melhores IDHs do mundo, tá? Eu acho que eu já comentei com vocês, mas eu vou comentar mais uma vez. Existe um documentário que chama Invasor Americano, que chama Michael, que o diretor, né, do documentário chama-se Michael Moore. E é muito legal, gente, porque ele vai visitando alguns países da Europa para pegar aquilo que é de bom, né, naqueles países e tentar levar para os Estados Unidos. É mais ou menos essa a ideia do documentário. E ele vai muito desses países, né, principalmente acho que ele vai na Noruega e na Suíça, se não me engano, que são países que tem, tipo, nível baixíssimo de violência, né, que eles até já desativaram as prisões que existiam no país, porque, tipo, não tem violência, não tem criminalidade. Então, é bem legal a gente assistir esses documentários que trazem uma realidade diferente. E é legal também porque a gente tem uma ideia muito romantizada dos Estados Unidos também, né, o American Way of Life. E é legal, porque ele mostra que muita coisa que tem nesses países não tem nos Estados Unidos, né? Então, é bem legal para a gente ter essa percepção aí, tá? E o IDH do Brasil, na atualidade, é de 0,76. Então, quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. Então, a qualidade do Brasil aqui ainda é uma qualidade de vida mediana, tá? IDH mundial. Então, o que a gente percebe novamente, né? Aqui os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Europa, Austrália, são os países que têm as melhores IDHs, qualidade de vida, porque eles investem, né? Os gastos públicos são voltados aí para a população. No caso do Brasil aqui, a gente vê que já é um IDH mediano, tá? E na África, a gente sempre vai ter os dados piores, né? Infelizmente, de acesso à educação, à saúde, infelizmente, são os piores IDHs, tá? Outro índice que a gente analisa é o índice de Gini, tá? Ele denuncia aquilo que a renda per capita esconde. Então, quando a gente faz o cálculo, né, e divide a renda igual entre todos os habitantes, a gente não tá fazendo esse cálculo direito, tá? Quando a gente fala do índice de Gini, ele mostra para nós, né, os países que têm mais desigualdade e os países que têm menos desigualdade. Tem que tomar cuidado e não confundir com o IDH. O IDH é a qualidade de vida da população, certo? O índice de Gini é qual país tem mais igualdade social e os países que têm menos igualdade social, tá? Então, quanto mais próximo de 1, mais desigual. Quanto mais próximo de 0, é menos desigual. Então, é o contrário do IDH, então por isso que tem que tomar cuidado, tá? Então, quanto mais próximo de 0, gente, é aqueles países que têm menos desigualdade social. Então, há ali uma qualidade melhor de vida da população. Tá? Então, a gente vê aqui o Canadá, a gente vê a Europa, né, a welfare state aqui, né, políticas públicas, faz com que eles tenham aqui uma vida mais igualitária, certo? Em contrapartida, os países que estão em vermelhinho é onde a gente tem mais desigualdade social, tá? Olha só, os Estados Unidos, né, os Estados Unidos é algo para a gente pensar, que ele tem um PIB bastante elevado, mas não necessariamente você tem ali uma igualdade social dentro do país. Certo? Bom, como eu falei para vocês, até a Primeira Guerra Mundial a divisão existia, né, entre potências imperialistas e suas colônias, né? E o que acontecia? Os europeus utilizavam como discurso, né, a propagação da civilização, tá? Que nós, povos, né, próximos aos trópicos, precisavam ser civilizados. A cultura europeia, a língua, a religião europeia, a forma de trabalhar tinha que ser difundida na nossa região, tá? Então, muito foi utilizado, né, até a Primeira Guerra Mundial, essa relação aí de colônia e metrópole, com a ideia de que nós éramos carentes e pobres, né, culturalmente e economicamente falando, certo? Com o final da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias deixam de ser o centro econômico e a gente tem a independência, né? Até a Primeira Guerra Mundial ali, a gente tem a independência das colônias da América. E aí, depois, na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter as colônias da África e da Ásia, certo? Lembram que pós-Segunda Guerra Mundial, a gente começa a Guerra Fria, tá? Então, o mundo se divide agora em países socialistas e países capitalistas, tá? Então, era aquele negócio, se você não é capitalista, você é socialista. Mas e se eu não sou dos Estados Unidos e nem da União Soviética? O que eu sou? Daí que entra a teoria do terceiro
mundismo que eu comentei com vocês, que provavelmente os pais de vocês já devem ter ouvido falar, tá? É um pouco mais antigo. Os pais de vocês não, né? Porque no caso os pais de vocês seria eu. Seus pais são jovens, meus pais são mais velhos, né? Eles viveram o período da Guerra Fria, meus pais, por exemplo. Tá? Então eles usam muito, até hoje eu escuto meu pai dizer, mas isso daí é coisa de país de terceiro mundo. Daí o que que é uma coisa de país de terceiro mundo? Países mais pobres, países que não têm tecnologia, dependência de outros, tá? Então aqui a gente vai ter a regionalização, certo? Dos países capitalistas, que seriam do primeiro mundo, dos países socialistas, que seriam o segundo mundo, e o terceiro mundo seriam aqueles que não estavam, né, propriamente ali participando da Guerra Fria, tá? Então entra aqui praticamente a América Latina, certo? Alguns países da África, a Índia, certo? Com a queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, fica estranho a gente continuar usando a terminologia primeiro, segundo, terceiro mundo, tá? Então, muito porque grande parte precisa tomar cuidado, tá? Com queda da União Soviética, não tem o fim do socialismo, né? A gente tem o fim da União Soviética. Alguns países ainda continuam sendo socialistas até hoje, né? A gente tem Cuba, a gente tem aí o exemplo da China, né? Mais posteriormente, certo? Mas aí fica estranho, porque predominantemente os países, eles são capitalistas no mundo atual, tá? Então fica estranho, cai em desuso você usar primeiro, segundo e terceiro mundo. E daí, os geógrafos se reúnem e há uma necessidade de uma nova regionalização, tá? E aí, agora a gente começa a falar, né, dos países do norte e os países do sul, tá? Essa charge, eu acho que representa perfeitamente aqui, né? O quanto que foi explorado, né, os nossos recursos aqui pelos países do norte, eles têm abundância hoje, né, enquanto a gente passa aí por uma série de necessidades, tá? Tem que tomar cuidado, gente, que essa coisa de países do norte e países do sul, eles não é uma divisão geográfica, tá? Se a gente fosse levar em consideração a divisão geográfica, latitude, né? Pelo amor de Deus, a gente viu isso no início do ano, a gente teria levado em consideração a linha do Equador, tá? Então, aqui seriam os países do norte, aqui os países do sul. Essa divisão é uma divisão socioeconômica, tá? Então, perceba que essa linha não é a linha do Equador, tudo bem? E perceba que países como a Austrália, que está geograficamente no sul, é considerado países do norte. E, por exemplo, o México, que é um país da América do Norte, que é um país que pertencente ao norte, certo? Ele pertence aqui aos países subdesenvolvidos, tá? Então, não é uma divisão geográfica, é uma divisão socioeconômica, tá? Então, o que que acontece, né? Essa ideia de país subdesenvolvido, atrasado, ela foi herdada, né? Ela é uma herança nossa. Se hoje, gente, uma vez falaram, por que que o Brasil não investe em tecnologia? Por que que o Brasil não investe em ciência? É resultado, né? É resultado de um processo histórico. Nós sempre fomos uma colônia que exportou setores primários, né? Conseguimos nossa independência e tudo mais, mas até aí a gente já estava atrasado em relação aos outros países. E não só o Brasil, todo país que foi uma colônia, naturalmente ele ficou mais atrasado, tá? Porque a gente não podia investir em industrialização, a gente não podia investir em tecnologia, né? Porque nós éramos uma colônia. Então a gente foi nos colocado essa posição de colônia e a gente não podia investir em outros setores, tá? Quando a gente vai conseguir nossa independência, os outros países eles já estão muito mais industrializados do que a gente, tá? Então a gente vai ter uma industrialização tardia, isso vai fazer com que a gente fique atrasado tecnologicamente em relação aos outros países até hoje, certo? Então eu sempre faço essa comparação, né? O Brasil, quando ele começou a ter indústria, que foi em 1930, Japão, Estados Unidos e Europa estavam começando a terceira revolução industrial, né? Olha o gap, né? Olha a diferença, né, do espaço-tempo aí, certo? Então, quando a gente estava começando a brincar de industrialização, esses caras já estavam fazendo indústrias com automoção, com robô, né? Então, existe aí esse atraso, porque nos foi colocado esse atraso, né? A gente foi metrópole, a gente foi colônia por muito tempo. Então, a gente não foi atrasado porque a gente quer, mas a história fez com que a gente se atrasasse em relação a outros países,
tá? Então, aqui, a partir do Pacto Colonial, né, regras de exploração e servidão econômica, países exportadores de commodities. Depois aqui, né, pós-independência, a gente vai continuar dependente, certo? Só que a gente vai ser dependente agora de países industrializados, tá? E também instituições financeiras, o FMI e o Banco Mundial, porque a gente vai se endividar, ok? E a gente vai começar a emprestar dinheiro dessas instituições financeiras. E choquem-se, né? Essas instituições financeiras pertencem ao quê? Aos países do norte, principalmente Estados Unidos e ali alguns países da Europa, tá? Bom, para a gente se manter, né? Para a gente continuar girando a nossa economia, aí a gente precisava exportar, né? Então, ó, exportar é o que importa. Como a gente tem uma dependência muito grande da industrialização dos outros países, a gente precisa de dinheiro para conseguir importar isso, tá? Então, quais são as características do subdesenvolvimento? Então, gente, dependência financeira, igual eu comentei, então a gente vai se endividar ao longo dos anos, a gente vai precisar emprestar dinheiro principalmente do FMI, do Banco Mundial, ok? Uma parcela do nosso PIB, né, que a gente já viu aí, de toda a riqueza que a gente gera, ela vai para pagamento de juros, ela vai em pagamento de dívida externa, tá? Dependência tecnológica, né? A gente vê, isso a gente é fácil para a gente perceber, principalmente aqui no Brasil, né? A gente investe pouco em educação, tá? Investir em educação e ciência são resultados que a gente vê a longo prazo, certo? Não é eu investir em educação hoje que eu vou estar tendo mentes brilhantes, gênios no dia posterior, né? Que estão inventando a cura do Covid-19, por exemplo. Você investir em educação é algo a longo prazo, certo? Então, por conta disso, a gente investe muito pouco em educação e ciência. Isso faz com que a gente produza pouca tecnologia no nosso país, tá? Então, a gente sempre está dependente de outros países para importar essa tecnologia, tá? Dependência de exportação de commodities. O que é commodities, gente? É setor primário, você exportar produtos do setor primário. No caso do Brasil, né? Vamos fazendo aqui os links. Brasil exporta muita cana, exporta muita soja, exporta muito ferro, que também é aí do setor primário, tá? E são produtos de baixo valor agregado, certo? A gente sempre faz essa comparaçãozinha. O que vale mais, né? Eu exportar o grão do café ou eu já exportar o café pronto, moído dentro do saquinho ali no supermercado, né? Então, ele vale muito mais quando ele é transformado, tá? E produtos de baixo valor agregado, gente, em épocas de crise, cai muito o preço, tá? Então, isso é ruim para nós aqui, que somos países muito exportadores de commodities. A gente tem que viver com a pobreza, certo? Porque são países que têm um índice de Gini aí elevado, há uma desigualdade social muito grande dentro dos países, tá? Casos de corrupção, infelizmente. Elevada população rural, então a gente vê que uma característica de países subdesenvolvidos é que existe uma população ainda que vive bastante no campo, tá? E por que isso é ruim, né? Vamos colocar assim, dizer, se essa população vive no meio rural, ela ainda trabalha no campo. E se ela ainda trabalha no campo, quer dizer que é um trabalho, não vamos falar sofrível, mas é um trabalho que exige ali muita mão de obra, é um trabalho com baixa tecnologia, baixa mecanização do campo. Então é ruim nos dois sentidos. Na agricultura, porque é uma agricultura ainda muito, como a gente pode dizer, uma agricultura antiga, né, que não usa mecanização, que não usa fertilizantes, que então é uma produção baixa ali para a agricultura. E é ruim também porque no campo, uma mão de obra, né, do campo, ela exige muita força, né? Existe ali um trabalho braçal muito grande, então para as pessoas também não é algo positivo, tá? Precárias condições de mobilidade urbana, né? Então, a urbanização de países subdesenvolvidos, né? Eles são carentes de infraestrutura, tá certo? E elevada taxa de mortalidade. Então, quando a gente for pensar em características de países subdesenvolvidos, é essas que vocês têm que pensar, tá? Países desenvolvidos, então eles têm bons indicadores sociais, PIB, IDH, índice de Gini, são bons índices, né? Geralmente eles são países hoje que têm sede de transnacionais, a gente viu isso em globalização, né? As grandes indústrias, elas já não estão mais na Europa, nos Estados Unidos, elas estão aqui no Brasil, na China, que são uma mão de obra mais barata,
né? Leis mais flexíveis, ok? Então, a sede, né? O escritório, a ideia está hoje nos países desenvolvidos. A mão de obra, né? Está aqui nos nossos países. Elevado índice de patentes, porque eles investem em tecnologia e ciência, então eles se cria-se muita coisa nesses países. Forte atração de fluxos imigratórios, né? Por serem países ricos e dar uma boa qualidade de vida para a população, todo mundo quer ir para lá. E elevada expectativa de vida, né? Que isso tem sido um problema, principalmente na Europa, né? A população está cada vez ficando mais velha, certo? Essa aula vai ficar comprida. Para finalizar, gente, países emergentes, né? Ou países semi-periféricos. Como eu comentei com vocês, é muito complicado a gente colocar no mesmo pacotinho países com diferenças, com indicadores sociais diferentes, tá? Então, qual que é a diferença, né? Os países emergentes, eles ainda têm características de países de subdesenvolvimento, tá? Então, vamos voltar aqui. No caso do Brasil, o Brasil é considerado um país emergente, não mais subdesenvolvido, né? Então, a gente tem dependência tecnológica, a gente tem ainda muita pobreza, corrupção, certo? Mas no caso aqui, nossa população ela não é mais rural, tá? Então, o que acontece? Países emergentes, eles têm algumas características ainda do subdesenvolvimento, só que quando a gente fala em melhorias aqui, a gente está falando principalmente melhorias econômicas, tá? São países que estão crescendo mais economicamente falando do que em relação a países mais pobres, tá? Nos anos 2000, gente, a gente vai falar deles aqui daqui a pouco, que são os BRICS, tá? Mas nos anos 2000 a gente viu que alguns países começaram a crescer mais do que outros, tá? No caso aí Brasil, Rússia, Índia, China. Por quê? Porque o preço, o valor das commodities, eles aumentaram na bolsa de valores, tá? Então, como teve um aumento desse valor, então a gente exporta muita commodities, se o valor tá alto, então a gente conseguiu crescer bastante economicamente falando, tá? Então, para vocês terem uma ideia, né, são países que têm um crescimento da economia maior, certo? Então, quais são as características, né, de países emergentes? Instalação maciça de transnacionais, então muitas vezes a gente é mão de obra barata, né? Então as transnacionais vêm para cá. São países que têm industrialização recente, né? Então, quando a gente estuda industrialização, a gente vai ver que a América Latina como um todo, alguns países da Ásia, alguns países africanos tiveram uma industrialização mais tardia ali, né? A partir do século XX, tá? Melhorias na infraestrutura, né? Então, a energia, transporte e comunicação. Isso daqui é um atrativo para as transnacionais. São países que estão sofrendo o processo de urbanização, tá? No caso do Brasil ali, a gente começou a ter uma urbanização a partir da década de 60, década de 70, então também é recente, tá? E a gente não é só exportador de commodity, a gente também exporta produtos industrializados. Só que o que acontece? Como a gente é sede de transnacionais, grande parte desses manufaturados que a gente exporta não são indústrias brasileiras, né? São indústrias de outros países, tá? Então, os BRICS são aqui, um anacrônimo, né, que a gente fala, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então, por que eles, né, aparecem? Sempre quando a gente fala de país emergente, vocês vão perceber que na sequência aparecem já os BRICS, tá? Em 2001, uma agência, né, de investimentos estava fazendo uma análise da economia e via que alguns países eles estavam tendo um rápido crescimento econômico, tá? E Jim O'Neill, que foi o economista que conseguiu perceber esse rápido crescimento, ele disse o seguinte, que se esses países continuassem nessa velocidade de crescimento, em 50 anos, esses países iriam superar as grandes potências, né? Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, tá? Então, eles teriam pesos dos países países desenvolvidos em 2040, tá? No caso aqui, inicialmente, né, a gente não tinha a África do Sul, então era Brasil, Rússia, Índia e China, tá? Então, tem que deixar claro, gente, que não é um bloco econômico, tá? Não é um bloco econômico, não existe ali uma zona de livre comércio, não existe uma união aduaneira, uma moeda comum, não é um bloco econômico. Apenas foi um grupo, né,
que eles se reúnem, né? Eles, na verdade, nem foi uma iniciativa desses próprios países, né? Jim O'Neill soltou essa fofoca aí, e daí um olhou pra cara do outro e falou assim, é mesmo que a gente, né? Então vamos se juntar, né? Vamos tentar tirar alguma vantagem aí, já que a gente é os países mais promissores aí do século XXI, tá? Então, em 2006, eles se reúnem, né, para dar um caráter diplomático aqui aos BRICS. E em 2011, a África do Sul é convidada a participar pelo grupo. Isso aqui tem muita ligação com a China, tá? Atualmente, a China, ela atua bastante na África, porque ela precisa de recursos minerais, tá? E a África é um continente riquíssimo em recursos minerais. Então, dizem, né, que essa iniciativa de colocar a África do Sul nos BRICS é para facilitar a entrada da China ali na exploração dos recursos minerais na África, tá? Tem uma série de coisas para falar sobre os BRICS, mas o que é mais importante, em 2014 eles criaram um banco de desenvolvimento, ou seja, quando um desses países, né, tivesse aqui algum problema econômico, eles teriam ali uma graninha para salvar esses países. E é ótimo, né, porque ele substitui o FMI. O que acontece? Sempre quando um país entra em crise econômica, em recessão econômica, ela acaba pedindo a grana para o FMI, né? Ele pede socorro para o FMI. Só que o FMI é um banco, né? Gerido ali basicamente pelos Estados Unidos e eles colocam uma série de restrições, de regras para emprestar esse dinheiro e também tem a questão dos juros, tá? Então, já que é para se endividar, que se endivide, então, com os meus países aqui que fazem parte dos BRICS ao invés do FMI, tá? Estados Unidos odiou esse banco, obviamente. Gente, os BRICS, né, os BRICS que vocês conhecem aí dos anos 2000 não é mais o BRICS de hoje, né? Alguma coisa aconteceu, Jim O'Neill não contava aí com algumas recessões, não contava com uma pandemia, né, quando ele fez as suas análises. Então, principalmente aqui, o Brasil e a Rússia são países que não têm conseguido sustentar aí essa ideia de países que estão crescendo, tá? Então, olha a variação do PIB, né? O Brasil, ele estava aqui no 7,7, né? Crescimento, a porcentagem aqui do crescimento econômico, e caiu para 7,3%, certo? Então, a gente vai vendo aqui uma queda, né, do Brasil. Ai, mentira, aqui, ó, não é o Brasil não, gente, é a China, certo? Até parece, né, 7% aqui Brasil. Então, a gente tem aqui a China, ela teve uma queda, né, atualmente a China tá passando mesmo por uma reestruturação econômica, eles estão crescendo menos, mas tem um porquê disso, tá? A gente vê a Índia aqui aumentou, e no caso do Brasil, olha como despencou, né, tanto o Brasil quanto a Rússia, quanto que despencou aqui o nosso PIB, tá? Então, hoje os BRICS não é mais aquele grupo econômico tão forte como nos anos 2000, tá? E tem aparecendo uma nova terminologia, né? Os próximos países que estão dizendo que são os queridinhos aí dos investidores, né? Que são os TICs, tá? Taiwan, Índia, China e principalmente a Coreia do Sul, né? Esses dois aqui são tigres asiáticos, tá? Então, mudou aí a figura, não é mais os BRICS, agora são os TICs. Certo? Bom, gente, eu coloquei as características aqui desses países emergentes. Bom, vamos lá. Porque eu tô achando que a aula tá ficando muito extensa, vocês não vão assistir ela inteira. Por que na atualidade a Índia ela tem um crescimento tão grande do PIB, né? Um crescimento econômico de 5 a 7% ao ano? Para começar pela população, tá? É uma população de 1,3 bilhão de habitantes. E quanto maior é a minha população, eu tenho que pensar que essa população consome bastante, tá? Então, pensa que se metade da população da Índia aqui, né, de 1,3 bilhão de consuma dentro do país, é muita gente consumindo, tá? Então, há um mercado consumidor muito grande e também há uma grande quantidade de mão de obra, né? E isso atrai demais investimentos em indústrias. É o que a indústria mais precisa, né? De gente para consumir e de gente para trabalhar barato, certo? Então, ela teve aí uma industrialização tardia, mas ela se destaca na atualidade, né? Na industrialização da informática, tá? De softwares. E o que acontece? A Índia ela é conhecida como um dos países onde tem mais fuga de cérebros. O que isso quer dizer? Cientistas, né? Mão de obra qualificada que sai da Índia, tá?
Dentro da Índia existe algo que chama sistemas de castas, né? Que não é possível a ascensão social. Ou seja, se você nasce pobre, você morre pobre, né? Não existe a tal da meritocracia, né? Se você estudar bastante, se você, né, se esforçar bastante, você vai ter uma qualidade de vida melhor, né? E não existe isso dentro da Índia, tá? Então, por isso que muitas vezes existe essa fuga de cérebro. Como não há ascensão social, não tem a possibilidade de crescimento, essas pessoas elas acabam indo embora para os Estados Unidos, para a Europa, onde elas possam estudar e ter uma qualidade de vida melhor, tá? Não vou ficar entrando muito disso, senão vira uma aula de Índia, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente ainda vai falar sobre isso. Outros países, né, que se destacam aí como emergentes são os tigres asiáticos, né? Eles tiveram muito investimento tanto dos Estados Unidos quanto do Japão ali na década de 60, década de 70, finalzinhos ali, né? Não vamos falar final da Guerra Fria, porque a Guerra Fria só acabou na década de 90, né? Mas são os países que tiveram os maiores índices de crescimento econômico aí nos últimos anos, tá certo? E os países emergentes americanos, né? Quais se destacam? A Argentina, o Brasil e México. Na atual conjuntura, gente, a Argentina ela vai bem mal, né? Ela já faz alguns anos que ela está vivendo uma recessão econômica muito grande, né? A moeda muito desvalorizada, tá? Então, ela é um país emergente, mas na atualidade ela passa por uma crise econômica muito grande. Outro país emergente da América que a gente destaca é o Brasil, né? Nós somos um país exportador de commodities, mas são produtos de baixo valor agregado. E o que acontece? O Brasil ele tem passado por um processo de desindustrialização, gente. Se vocês olharem aqui esse mapa, ó, aqui ele fala da participação da indústria no PIB, tá? Então, 1947, com JK, né? Investiu pra caramba em indústria, governo militar também, tá? Olha como, né, no governo militar a gente teve bastante investimento e a gente tem visto cada vez mais uma queda, né, de indústrias, ou seja, as indústrias estão fugindo do Brasil, tá? Porque custa caro, né? No Brasil, a gente tem impostos muito caros, né? A gente tem uma série aí de leis que faz ficar caro ter indústria no Brasil, certo? Então, cada vez mais a gente vê a gente focando mesmo no agronegócio. E no caso do México, a gente tem as indústrias maquiladoras, né? Que são as indústrias ali, na grande maioria, norte-americanas, que vão ali para o México para produzir de uma forma mais barata, tá certo? É isso, gente. A primeira aula a gente falou, então, um pouquinho sobre, né, as características, os tipos aí de conceitos, né, de desenvolvimento, subdesenvolvimento e emergentes. E agora a gente fala um pouquinho sobre mobilidade populacional, certo? Obrigada, até daqui a pouquinho.